Quando o Senhor Jesus disse: "Não podeis servir a Deus e a Mamon", ele estava certo em fazer isso, porque aquelas pessoas que ouviram ele falar entenderam na hora que não poderiam servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, eles entenderam que só poderiam servir a Deus e não a Mamon. Mas, ainda que isso tenha acontecido, logo ali, ainda no primeiro século, muitas pessoas começaram a servir a Mamon. Porque Mamon fascinou as pessoas pela riqueza, para serem avarentas, para terem esse intuito ganancioso de querer riquezas, fazer com que eles fossem escravos das riquezas. As riquezas davam as ordens para essas pessoas e elas ficavam como servas das riquezas. Isso é um mal terrível que não pode dominar a sua vida nem a minha vida em tempo algum. Porque o melhor para você e para mim é servir a Deus com integridade, com interesse do coração, com fidelidade, com amor, com prazer, com alegria. Porque aqueles que servem as riquezas, essas pessoas trazem sobre si tormentos perigosos demais. As riquezas produzem um mal terrível na vida das pessoas. Elas começam a ter amor pelo dinheiro. E muitos nessa cobiça se desviam da fé, se afastam de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e dão lugar em seus corações para as riquezas terrenas, efêmeras e passageiras, que só desviam elas da onde elas nunca deveriam se desviar. Esse é o perigo gravíssimo que muitas pessoas não compreenderam. Hoje por aí existem muitas pessoas que estão nessa condição. E isso é terrível demais. Por isso é necessário que tanto você como eu não possamos dar lugar ou ocasião alguma para o Deus Mamon. Não podemos dar confiança para ele. Não podemos fazer com que o nosso coração fique dominado por essas riquezas, que muitas pessoas hoje estão fascinadas por ela. Isso é terrível demais. Essa concupiscência, esse desejo ardente por riquezas não pode existir em nossas vidas em tempo algum. Essa é a verdade que tem que existir em você e em mim. Então, é preciso que se entenda isso. Porque o Senhor Jesus disse bem claramente isso. Para que ninguém tivesse dúvida em tempo algum. Mas hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que infelizmente ignoraram o que o Senhor Jesus falou. E começaram a servir ao Deus Mamon. E o Deus Mamon colocou riquezas para essas pessoas. Veio com essa proposta indecorosa de oferecer riquezas, as quais as pessoas aceitaram numa boa. E assim a vida delas começou a ser envolvida e enredada por essas riquezas, as quais eles estão servindo agora. As riquezas são o Deus para essas pessoas. E elas se desviaram do Deus vivo e verdadeiro, a quem deveriam servir mesmo. Então, aí está o grande erro, instalado em muitas vidas, que estão dando lugar apenas às riquezas. Isso é ruim demais. Então, quando a pessoa se deixa levar por isso, ela vai se afastando, ela vai enriquecendo, ela vai comprando propriedades, carros, casas, vai
acumulando mais riqueza. E o coração da pessoa fica nessas riquezas, fica dominado por essas riquezas, a ponto de eles não quererem abrir mão mais das suas riquezas terrenas. Teve um homem a quem o Senhor Jesus disse que para ele herdar o reino dos céus, ele deveria vender as propriedades e dar os seus bens aos pobres, digamos assim, para que depois ele pudesse vir e ter um tesouro no céu. Quando ele ouviu essa palavra do Senhor Jesus, ele, que estava apegado às suas riquezas, estava escravizado por suas riquezas, estava servindo ao Deus Mamon, ele ficou triste, virou as costas e foi embora. Então, esse é o perigo. Ele perdeu a salvação por dar mais valor às riquezas de Mamon do que ser rico para com Deus. Porque quando alguém serve a Deus mesmo, com integridade e interesse do coração, essa pessoa é rica para com Deus. Essa é a melhor riqueza que pode existir. E essa riqueza existindo na pessoa, não há comparáveis no mundo, não há paralelos no mundo. Essa riqueza é a riqueza que está no corpo, na alma e no espírito dessa pessoa. Essa riqueza que traz prosperidade, não prosperidade financeira, mas prosperidade para a sua alma. A alma da pessoa fica próspera. Então, isso é bom demais. Então é isso que tem que ser valorizado, essa prosperidade, de ser rico para com Deus. O homem não pode ficar entesourando para si mesmo as riquezas, acumulando riquezas, como aquele homem que destruiu seus celeiros e construiu outros maiores ainda, para recolher todo o seu mantimento e ter muitos bens para muitos anos. Aí ele diz para a sua alma: come, bebe e regala-te, porque agora tem depósito bens para muitos anos. A alma dele estava totalmente contaminada pelas riquezas de Mamon. Isso é terrível demais, pessoal. É gravíssimo. As pessoas não entendem isso, não entendem esse perigo que elas estão expostas. Hoje, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos caíram nessa armadilha, nessa cilada de Mamon. Tem muitos pastores aí que são milionários, porque estão dando lugar ao Deus Mamon. Essa é a realidade, que dá para se ver claramente por aí. Sem dúvida alguma. Então, é preciso que agora possamos abrir os olhos, cair em si, cair na real, para que não possamos ser pessoas dominadas pelo Deus Mamon. Isso não pode existir. Não pode existir nem em você, nem em mim, em tempo algum. Porque o nosso objetivo é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. O nosso amor para com Deus é importante demais, é sério. A vida em Deus e em Cristo Jesus tem que ser vivida com abnegação, com desprendimento, com renúncia, para que a nossa vida esteja totalmente em Deus e Deus esteja em nossas vidas, para que tenhamos comunhão com Ele e Ele conosco. Isso é importante. É a isso que devemos dar valor. Então, é preciso entender isso hoje. Não deixe que as riquezas de Mamon te escravize. Porque aquele que é vencido pelas riquezas de Mamon fica escravo do vencedor. Assim, a riqueza te domina. Ela manda em você. Ela faz você fazer muitas coisas erradas por aí. E isso só agrava mais ainda a sua situação, que vai piorando cada vez mais. Então, Deus quer nos livrar disso aí. Como?
fazendo com que você e eu possamos servir a Ele todos os dias, com alegria, com prazer, com humildade. Então, é preciso que entendamos isso. Porque quando o Senhor Jesus fala que não podemos servir a Deus e as riquezas, Ele está nos livrando de um grande mal, que afeta a vida de muitos hoje. Então, agora é a hora de entendermos isso. Principalmente nesse século que estamos agora. Onde o Deus Mamão está fazendo muitas pessoas se fascinarem pelas riquezas que ele oferece. E não podemos agir assim, como incautos, ingênuos e inocentes. É preciso ter prudência agora, sabedoria, para nos livrarmos desse mal e nos apegarmos a Deus com firmeza. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.